A história que você está prestes a ouvir vai mudar completamente sua perspectiva sobre família, dinheiro e o que realmente importa na vida. Mariana Santos, de 32 anos, moradora de Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro, nunca imaginou que um bilhete de loteria comprado por impulso em uma padaria do bairro mudaria não apenas sua vida, mas revelaria segredos familiares que estavam enterrados há décadas. O que começou como uma bênção se transformou em um pesadelo que quase destruiu tudo o que ela mais amava. Esta não é apenas mais uma história de sorte na loteria. É um relato sobre como o dinheiro pode revelar a verdadeira natureza das pessoas e como às vezes as maiores riquezas estão escondidas nos lugares mais improváveis. Era uma sexta-feira chuvosa de março quando Mariana parou na padaria São José para comprar pão para o café da manhã. Trabalhava como enfermeira no hospital municipal há 8 anos e tinha o costume de sempre comprar um bilhete da Mega Sena, quando o prêmio estava acumulado. 52 milhões de reais. Um valor que parecia impossível para alguém que ganhava 3 mil reais por mês e dividia um apartamento alugado com a irmã mais nova, Juliana. A vida de Mariana era simples e previsível. Acordava às 5 da manhã, trabalhava 12 horas por dia cuidando de pacientes, voltava para casa exausta e repetia a rotina no dia seguinte. Seus pais, Dona Conceição e seu Roberto, moravam em uma casa humilde no bairro Pelinca, sobrevivendo com a aposentadoria do pai que trabalhara a vida inteira como mecânico. A família Santos nunca teve muito, mas sempre teve união. Pelo menos era isso que Mariana acreditava. No sábado, pela manhã, enquanto tomava café assistindo ao noticiário, Mariana quase engasgou quando ouviu os números sorteados. 14, 23, 31, 42, 48, 55. Seus números. Os mesmos que jogava há 2 anos, uma combinação que incluía as datas de aniversário da família. Suas mãos tremeram tanto que mal conseguiu pegar o bilhete para conferir novamente. Era real. 52 milhões de reais. Sua vida havia mudado para sempre em questão de segundos. A primeira pessoa que ligou foi para Juliana, que estava trabalhando como vendedora em uma loja no shopping. A irmã não acreditou inicialmente, pensando que era uma pegadinha, mas quando Mariana mostrou o bilhete por videochamada, ambas começaram a chorar de emoção. O próximo passo seria contar aos pais e decidir como proceder com tamanha quantia. A reação de seu Roberto e Dona Conceição foi exatamente o que Mariana esperava. Surpresa, alegria, lágrimas e muitos abraços. A família se reuniu na sala pequena da casa e começou a fazer planos. Quitar a casa própria, comprar um carro melhor, talvez fazer aquela viagem para o Nordeste que sempre sonharam. Mas Mariana tinha planos maiores. Queria usar parte do dinheiro para ajudar não apenas os pais e a irmã, mas também os tios, primos e toda a família estendida que sempre esteve presente em sua vida. A família Santos sempre foi unida, e ela acreditava que aquela bênção deveria ser compartilhada com todos que faziam parte de sua jornada. Foi então que decidiu fazer uma reunião familiar no domingo seguinte para anunciar oficialmente a novidade e discutir como o dinheiro poderia beneficiar a todos. O domingo chegou e com ele vieram todos os parentes. Tio Marcos, irmão mais velho, do pai, com sua esposa tia Vera e os 3 filhos já adultos. Tia Carmen, irmã da mãe, que sempre foi muito próxima da família, acompanhada do marido tio João e das 2 filhas. Os primos Rodrigo, Amanda, Paulo, Fernanda e Cristina. Até a avó materna, vovó Lourdes, de 85 anos, estava presente. A casa ficou lotada, mas o ambiente era de festa. Mariana contou sobre o prêmio e explicou que queria usar parte do dinheiro para ajudar cada família. 50 mil reais para cada tio, 20 mil para cada primo, 100 mil para os pais, 50 mil para Juliana, e ela ficaria com o restante para investir e garantir o futuro de todos. A reação inicial foi de euforia total. Abraços, lágrimas, de alegria, bênçãos e agradecimentos. Mariana se sentiu realizada vendo a felicidade estampada no rosto de cada pessoa querida. Mas o que ela não sabia era que aquele dinheiro estava prestes a revelar um lado da família que ela nunca imaginou que existia. Nos dias seguintes, Mariana foi ao banco com o advogado para regularizar o prêmio e começar os procedimentos para receber o dinheiro. O processo levaria algumas semanas, mas em breve ela poderia começar a distribuir as quantias prometidas. Enquanto isso, a notícia se espalhou pelo bairro e pela cidade. Mariana virou uma pequena celebridade local. Vizinhos que mal cumprimentavam, agora faziam questão de parar para conversar. Conhecidos distantes apareceram com pedidos de ajuda para diversas situações.
Mas foi dentro da própria família que as mudanças mais estranhas começaram a acontecer. Tio Marcos, que sempre foi uma pessoa reservada e trabalhadora, começou a ligar todos os dias perguntando sobre o andamento do processo. Dizia que já havia feito planos para o dinheiro e estava ansioso para receber. Tia Carmen, por sua vez, começou a visitar a casa dos pais de Mariana com frequência incomum, sempre trazendo presentes e sendo extremamente carinhosa. Comportamento que, embora agradável, parecia forçado demais. A primeira situação verdadeiramente estranha aconteceu 2 semanas após o anúncio. Mariana recebeu uma ligação de Rodrigo, primo filho de tio Marcos, dizendo que o pai dele estava passando por dificuldades financeiras muito sérias e precisava urgentemente de um adiantamento do dinheiro prometido. Segundo Rodrigo, tio Marcos havia contraído dívidas pensando que receberia a quantia em poucos dias e agora estava sendo pressionado por agiotas. Mariana ficou preocupada e ligou diretamente para o tio, que confirmou a história com lágrimas nos olhos, implorando por ajuda. Comovida, ela decidiu adiantar os 50 mil reais usando o cartão de crédito e um empréstimo pessoal. Foi um sacrifício financeiro considerável para alguém que ainda não havia recebido o prêmio, mas ela não podia deixar um familiar em apuros. Tio Marcos recebeu o dinheiro e se mostrou extremamente grato, prometendo que assim que Mariana recebesse oficialmente o prêmio, ele devolveria o valor para que ela pudesse se ressarcir dos juros e taxas do empréstimo. Alguns dias depois, foi a vez de tia Carmen procurar Mariana com uma história similar. Disse que havia descoberto um problema sério na escritura de sua casa e precisava de 30 mil reais urgentemente para resolver a questão legal. Caso contrário, perderia o imóvel onde morava há 15 anos. Novamente, Mariana se comoveu e encontrou uma maneira de conseguir o dinheiro, mesmo que isso significasse comprometer ainda mais sua situação financeira atual. Ela começou a se endividar para ajudar a família antes mesmo de receber o prêmio. Mas a situação mais impactante estava por vir. Juliana, sua irmã querida e companheira de todas as horas, apareceu em casa uma noite com uma proposta que deixou Mariana completamente desconcertada. Disse que havia encontrado uma oportunidade de investimento incrível através de um amigo corretor de imóveis. Um terreno em uma área nobre de Campos estava sendo vendido por um preço muito abaixo do mercado devido a uma questão judicial do proprietário. Se elas comprassem agora com os 50 mil que Juliana receberia, poderiam revender em 6 meses por pelo menos 200 mil reais. Era uma oportunidade única, mas precisava ser feita imediatamente. Mariana ficou desconfiada da proposta. Perguntou por que Juliana não havia mencionado esse corretor antes e pediu para conhecer mais detalhes sobre o negócio. A irmã ficou evasiva nas respostas e começou a pressionar, dizendo que a oportunidade não ia esperar e que Mariana deveria confiar nela como sempre confiou. A discussão escalou para uma briga feia, com Juliana acusando Mariana de estar mudando por causa do dinheiro e se tornando desconfiada e egoísta. Foi a primeira vez que as irmãs tiveram um conflito sério, e Mariana ficou profundamente abalada. Começou a questionar se realmente estava mudando ou se eram as pessoas ao seu redor que estavam revelando lados diferentes de suas personalidades. A pressão estava aumentando de todos os lados. Primos ligavam pedindo adiantamentos para diversas emergências. Parentes distantes que ela nem sabia que existiam apareceram com histórias tristes e pedidos de ajuda. Até vizinhos começaram a procurá-la com situações urgentes que supostamente só ela poderia resolver com dinheiro. Foi nesse momento que vovó Lourdes pediu para conversar com Mariana em particular. A avó de 85 anos havia permanecido quieta durante todas as movimentações familiares, apenas observando tudo com seus olhos sábios e experientes. Elas se sentaram no quintal da casa dos pais, sob a sombra da mangueira onde Mariana brincava quando criança. O que a avó disse mudou tudo. Minha filha, você tem um coração muito bom, mas precisa saber de algumas coisas sobre essa família que você tanto ama. Nem tudo é o que parece, e esse dinheiro está trazendo à tona verdades que foram escondidas por muitos anos. Vovó, Lourdes contou que conhecia muito bem os problemas financeiros de tio Marcos, mas eles não eram recentes nem causados por agiotas. Ele tinha um vício em apostas que a família escondia há mais de 10 anos. As dívidas eram reais, mas eram resultado de anos de jogos compulsivos em casas de bingo e sites de apostas online. O dinheiro que Mariana havia emprestado provavelmente já havia sido perdido em novas apostas. A revelação sobre tia Carmen foi ainda mais chocante. A questão da escritura da casa era verdadeira, mas o problema havia sido causado pela própria tia Carmen, que havia usado a casa como garantia para múltiplos empréstimos bancários. Ela estava tentando manter um padrão de vida muito acima de suas possibilidades há anos,
comprando roupas caras, fazendo viagens e frequentando lugares sofisticados para impressionar as amigas da igreja. As dívidas haviam se acumulado a ponto de colocar o imóvel em risco. Mas o que mais doeu em Mariana foi descobrir que Juliana, sua irmã querida, havia mentido sobre a oportunidade de investimento. Não existia terreno algum. O dinheiro seria usado para quitar dívidas de cartão de crédito que ela havia acumulado comprando roupas e produtos de beleza caros, tentando manter uma imagem nas redes sociais. Juliana havia criado uma persona online de influenciadora bem-sucedida, mas na realidade estava completamente endividada. Vovó Lourdes sabia de tudo porque, aos 85 anos, era a única pessoa da família em quem todos ainda confiavam, para desabafar seus problemas. Mariana ficou devastada. As pessoas que ela mais amava no mundo haviam mentido para ela e estavam tentando se aproveitar de sua generosidade. Mas a avó ainda não havia terminado de falar. Existe algo mais que você precisa saber, minha neta. Algo sobre seus pais que vai explicar por que essa família tem tantos problemas com dinheiro. O que vovó Lourdes revelou a seguir foi o mais impactante de tudo. Seu Roberto, o pai de Mariana, não era realmente mecânico aposentado. Ele havia sido gerente de banco durante 20 anos, mas foi demitido por justa causa por desvio de dinheiro, quando Mariana tinha apenas 12 anos. O valor não era grande, apenas alguns milhares de reais, mas foi suficiente para arruinar sua carreira e reputação. A família nunca soube a verdadeira razão da demissão. Seu Roberto contou para todos que havia pedido demissão por problemas de saúde. O trabalho como mecânico veio depois, e ele realmente trabalhou honestamente por anos para sustentar a família e tentar reparar seus erros do passado. Dona Conceição sabia da verdade, mas concordou em manter o segredo para proteger as filhas e preservar a imagem do marido. A informação mais perturbadora era que tio Marcos e tia Carmen também sabiam da verdade sobre seu Roberto. E nos últimos anos, vinham fazendo chantagem emocional sutil, sempre pedindo pequenos favores financeiros e lembrando de como a família deveria se ajudar mutuamente. Eles nunca revelaram o segredo abertamente, mas usavam esse conhecimento para manipular situações e conseguir vantagens. Vovó Lourdes havia descoberto isso por acaso, quando ouviu uma conversa entre os irmãos alguns meses antes do prêmio da loteria. A família Santos, que Mariana sempre viu como unida e honesta, era na verdade um emaranhado de mentiras, segredos e manipulações. O dinheiro da loteria havia simplesmente catalisado comportamentos que já existiam, mas estavam disfarçados pela necessidade de manter as aparências. Mariana saiu da conversa com a avó completamente transtornada. Tudo em que ela acreditava sobre sua família havia desmoronado em uma única tarde, mas vovó Lourdes não havia contado tudo para destruir Mariana, mas para prepará-la para tomar decisões conscientes sobre seu futuro. Nos dias seguintes, Mariana decidiu investigar por conta própria as histórias que havia ouvido. Contratou discretamente um investigador particular para verificar as informações sobre tio Marcos e descobriu que a situação era ainda pior do que imaginava. Ele devia mais de 100 mil reais para diversas casas de apostas e agiotas e havia usado o nome de outros familiares para conseguir empréstimos. Rodrigo, seu filho, não estava envolvido nas apostas, mas sabia dos problemas do pai e havia concordado em ajudar a enganar Mariana para conseguir dinheiro. Sobre tia Carmen, a investigação revelou que ela havia tentado aplicar golpes similares em outras pessoas da cidade, sempre com histórias envolvendo problemas com documentos de imóveis. A situação de Juliana foi confirmada através de uma conversa franca que Mariana forçou entre elas. Diante das evidências, a irmã acabou confessando que estava desesperada com as dívidas e viu a loteria como sua única salvação. Ela realmente amava Mariana, mas o desespero financeiro a havia levado a tentar enganar a própria irmã. O confronto com os pais foi o mais difícil de todos. Mariana decidiu que eles mereciam saber que ela havia descoberto a verdade sobre o passado de seu Roberto. A conversa foi tensa e dolorosa. Seu pai chorou muito, pedindo perdão por ter escondido a verdade por tantos anos. Explicou que havia sido um erro de juventude, quando estava passando por problemas financeiros sérios devido ao nascimento prematuro de Juliana e aos custos médicos envolvidos. Ele devolveu todo o dinheiro que pegou emprestado do banco, mas o dano à sua reputação já estava feito. Dona Conceição também se desculpou por ter concordado com a mentira, mas disse que fizeram isso para proteger as filhas de crescerem com o estigma de ter um pai que já foi acusado de roubo. Diferente dos outros familiares, seu Roberto e Dona Conceição demonstraram arrependimento genuíno e não estavam tentando se aproveitar da situação da filha. Eles realmente amavam Mariana e queriam apenas sua felicidade,
mesmo que isso significasse perder o dinheiro prometido. A decisão de Mariana foi radical e surpreendeu a todos. Ela decidiu cancelar todas as promessas de dinheiro que havia feito na reunião familiar. Em vez disso, usaria o prêmio de forma completamente diferente. Primeiro, pagou todas as dívidas que havia contraído para ajudar tio Marcos e tia Carmen, mas não deu mais nenhum centavo para eles. Deixou claro que sabia de todas as mentiras e manipulações e que não toleraria mais esse comportamento. Para Juliana, ofereceu uma oportunidade de recomeço. Pagaria todas as dívidas da irmã, mas com a condição de que ela fizesse terapia para tratar os problemas de autoestima e consumismo compulsivo que a haviam levado àquela situação. Juliana aceitou a proposta com lágrimas nos olhos e prometeu mudar seu comportamento. Para os pais, Mariana manteve a promessa original, mas com uma condição. Eles deveriam contar a verdade para toda a família sobre o passado de seu Roberto. Não como forma de punição, mas para que todos entendessem que erros fazem parte da vida humana e que o importante é como lidamos com eles depois que acontecem. A reação da família estendida foi exatamente o que Mariana esperava. Tio Marcos ficou furioso e acusou Mariana de ser ingrata e egoísta. Disse que ela havia mudado completamente por causa do dinheiro e que a família sempre a havia ajudado, quando precisou. Tia Carmen tentou uma abordagem mais sutil, fazendo-se de vítima e dizendo que estava sendo injustiçada por situações que não eram culpa dela. Alguns primos ficaram do lado dos pais, outros tentaram manter neutralidade. Houve brigas, discussões acaloradas e até ameaças veladas. Durante algumas semanas, a família Santos viveu em guerra civil. Mariana foi excluída de grupos de WhatsApp, não foi convidada para aniversários e chegou a ser ignorada quando encontrava alguns parentes na rua. A pressão psicológica foi enorme, e houve momentos em que ela questionou se havia tomado a decisão certa. Mas vovó Lourdes estava sempre lá para lembrá-la de que às vezes fazer a coisa certa é a coisa mais difícil de todas. 6 meses. Depois de receber o prêmio da loteria, a vida de Mariana havia mudado completamente, mas não da maneira que ela inicialmente imaginara. Ela comprou uma casa confortável em um bairro melhor de Campos dos Goytacazes, investiu parte do dinheiro em aplicações seguras e usou outra parte para realizar um sonho antigo, abrir uma clínica popular de enfermagem para atender pessoas de baixa renda. A clínica se tornou uma referência na cidade e gerou empregos para várias pessoas da comunidade. Juliana cumpriu sua promessa de fazer terapia e conseguiu controlar seus problemas com consumismo. Ela voltou a estudar e se especializou em marketing digital, usando suas habilidades com redes sociais de forma produtiva. As irmãs reconstruíram sua relação e voltaram a ter a cumplicidade de antes. Seus pais usaram o dinheiro recebido para quitar a casa e fazer algumas melhorias necessárias. Mais importante que isso, seu Roberto encontrou coragem para falar abertamente sobre seus erros do passado e até virou uma espécie de conselheiro informal para outras pessoas que estavam passando por dificuldades financeiras. O relacionamento com o resto da família demorou mais para se normalizar. Tio Marcos continuou com seus problemas de vício em jogos e acabou perdendo a casa por causa das dívidas. Rodrigo, seu filho, se afastou do pai e procurou Mariana para se desculpar por ter participado da tentativa de enganá-la. Ela o perdoou e até ajudou ele a conseguir um emprego na clínica que havia aberto. Tia Carmen levou mais tempo para aceitar que seus esquemas haviam sido descobertos. Tentou manter distância da família por alguns meses, mas eventualmente procurou Dona Conceição para se desculpar. Ela não recebeu dinheiro de Mariana, mas conseguiu resolver seus problemas financeiros vendendo alguns bens que havia comprado, além de suas possibilidades. A dinâmica familiar mudou para sempre. As reuniões familiares ficaram menores e menos frequentes, mas também mais genuínas. As pessoas que permaneceram próximas eram aquelas que realmente se importavam umas com as outras, não apenas com o que poderiam ganhar dessas relações. Um ano após ganhar na loteria, Mariana fez uma reflexão profunda sobre tudo o que havia acontecido. O dinheiro não havia trazido apenas felicidade para sua vida. Na verdade, havia causado mais dor e conflitos do que alegrias inicialmente. Mas também havia servido como uma espécie de filtro, separando as relações genuínas das interesseiras. Ela descobriu que algumas pessoas que considerava amigas próximas se afastaram quando perceberam que não conseguiriam vantagens financeiras. Por outro lado, conheceu pessoas maravilhosas através de seu trabalho na clínica. Pessoas que a admiravam por sua dedicação e generosidade, não por sua conta bancária. A maior lição que Mariana aprendeu foi sobre o poder do dinheiro de revelar o verdadeiro caráter das pessoas. Não que o dinheiro corrompa necessariamente as pessoas, mas ele amplifica características que já existiam.
Pessoas generosas se tornam mais generosas quando têm recursos. Pessoas gananciosas se tornam mais gananciosas quando veem oportunidades. Pessoas honestas continuam honestas independentemente de sua situação financeira. E pessoas manipuladoras simplesmente encontram novas maneiras de manipular. 2 anos depois, Mariana estava em um relacionamento sério com o Dr. Eduardo, um médico que conheceu através da clínica. O que mais a atraiu nele foi o fato de que Eduardo não sabia inicialmente sobre seu prêmio da loteria. Eles se conheceram como colegas profissionais. Ele admirava seu trabalho e dedicação, e o relacionamento se desenvolveu naturalmente. Quando ela finalmente contou sobre a loteria, Eduardo confessou que já sabia através de comentários de outras pessoas, mas que isso não fazia diferença para seus sentimentos. Ele tinha uma condição financeira estável como médico e não precisava do dinheiro de Mariana para nada. Era o tipo de relacionamento baseado em respeito mútuo e compatibilidade que ela havia sempre sonhado, mas nunca conseguira encontrar antes. Juliana também havia se estabilizado emocionalmente e profissionalmente e estava namorando um rapaz que conheceu no curso de marketing digital. A relação entre as irmãs estava mais forte do que nunca, fortalecida pelas dificuldades que superaram, juntas. A clínica popular que Mariana abriu se tornou um projeto muito maior do que ela inicialmente planejara. Com o sucesso da primeira unidade, ela decidiu investir em uma segunda clínica em outro bairro carente da cidade. Contratou mais profissionais de enfermagem, incluindo algumas colegas que haviam trabalhado com ela no hospital municipal. O projeto gerou tanto impacto positivo na comunidade que ela recebeu reconhecimento da prefeitura e até foi convidada para palestrar sobre empreendedorismo social em outras cidades do estado. Mariana descobriu que usar o dinheiro para criar oportunidades e ajudar pessoas de forma estruturada era muito mais gratificante do que simplesmente distribuir quantias em dinheiro. Ela estava construindo algo duradouro que beneficiaria centenas de famílias por muitos anos. A sensação de propósito e realização que isso trouxe foi muito maior do que qualquer prazer material que o dinheiro poderia comprar. Seu Roberto encontrou uma nova paixão na vida: ajudar outras pessoas que estavam passando por dificuldades financeiras. Ele começou a dar palestras gratuitas em igrejas e centros comunitários sobre educação financeira e como evitar as armadilhas das dívidas. Sua experiência pessoal, tanto os erros do passado quanto a sabedoria adquirida com o tempo, tornava suas palestras muito impactantes. Muitas pessoas se identificavam com sua história e encontravam esperança de que era possível recomeçar após cometer erros graves. Dona Conceição apoiava totalmente o marido nessa nova fase da vida e até ajudava organizando os eventos. O casal redescobriu um senso de propósito que não sentiam há anos. Eles usaram uma parte do dinheiro recebido de Mariana para fazer um curso de consultoria financeira, e agora trabalhavam juntos ajudando outras famílias a organizarem suas finanças. Era uma forma de transformar as experiências negativas do passado em algo positivo para outras pessoas. Tio Marcos teve um final mais trágico. Sem conseguir controlar seu vício em jogos, ele perdeu não apenas a casa, mas também a família. A esposa, tia Vera, pediu o divórcio e foi morar com uma das filhas em outra cidade. Os filhos mantiveram pouco contato com o pai, visitando-o apenas esporadicamente. Rodrigo tentou ajudar, mas chegou à conclusão de que não poderia salvar alguém que não queria ser salvo. Tio Marcos acabou morando em uma pensão simples e trabalhando como porteiro em um edifício comercial. A tragédia de sua situação serviu como um alerta para toda a família sobre os perigos dos vícios e da falta de controle financeiro. Paradoxalmente, sua queda ajudou outros familiares a refletirem sobre seus próprios hábitos de consumo e a buscarem ajuda quando necessário. Tia Carmen conseguiu reconstruir sua vida de forma mais modesta e realista. Vendeu várias coisas que havia comprado para impressionar outras pessoas e quitou todas suas dívidas. Voltou a trabalhar como costureira, profissão que havia abandonado anos antes quando se casou. Descobriu que era muito mais feliz vivendo dentro de suas possibilidades do que tentando manter uma imagem falsa de riqueza. 3 anos após ganhar na loteria, Mariana decidiu escrever um livro contando sua experiência. Não para lucrar ainda mais com a história, mas para ajudar outras pessoas que pudessem estar passando por situações similares. O livro foi intitulado Quando a Sorte Revela a Verdade: Minha Jornada de Descobertas após ganhar na loteria, e se tornou um best-seller regional. Mariana doou todos os lucros da venda para instituições de caridade locais. O livro inspirou muitas pessoas não apenas pelo relato da experiência com o prêmio, mas principalmente pela mensagem de que é
Possível reconstruir relacionamentos e superar decepções familiares quando há amor e disposição para a mudança de ambos os lados. Ela recebeu centenas de cartas e e-mails de pessoas contando histórias similares de famílias que foram abaladas por questões financeiras, mas conseguiram se reestruturar com diálogo honesto e apoio mútuo. A Clínica Popular de Mariana continuou crescendo e se tornou uma referência nacional em atendimento de saúde para comunidades carentes. Ela conseguiu parcerias com universidades para oferecer estágios para estudantes de enfermagem e medicina, criando um ciclo virtuoso de formação profissional e atendimento à população. O projeto atraiu investidores sociais que contribuíram para expandir ainda mais o alcance dos serviços. Mariana se tornou uma empresária social respeitada, sendo convidada para participar de conselhos e comitês de políticas públicas de saúde. Seu sucesso profissional e pessoal era uma prova de que o dinheiro da loteria havia sido usado da melhor forma possível, para criar oportunidades, gerar empregos e melhorar a vida de muitas pessoas. Ela frequentemente dizia em entrevistas que ganhara na loteria 2 vezes, primeiro em dinheiro, depois em sabedoria sobre relacionamentos humanos. Eduardo pediu Mariana em casamento no 4º aniversário do prêmio da loteria, escolhendo a data propositalmente para simbolizar que estava pedindo a mão da mulher que conheceu e amou, não da ganhadora da loteria. O casal decidiu fazer uma cerimônia simples, apenas com familiares próximos e amigos verdadeiros. A lista de convidados era pequena, mas cada pessoa presente representava alguém que realmente importava em suas vidas. Juliana foi a madrinha. Seu Roberto conduziu a filha ao altar com orgulho, e Dona Conceição chorou de emoção vendo a filha encontrar a felicidade genuína que merecia. Vovó Lourdes, então com 89 anos, ainda estava presente e foi uma das pessoas que mais se emocionou durante a cerimônia. Ela havia sido fundamental para que Mariana encontrasse o caminho certo quando tudo parecia perdido. A festa foi realizada no salão da própria clínica, decorado com flores simples colhidas no jardim que Mariana havia plantado no terreno da unidade principal. Foi uma celebração autêntica que refletia os valores que o casal compartilhava. 5 anos depois de ganhar na loteria, Mariana estava grávida de seu primeiro filho. A gravidez trouxe uma nova perspectiva sobre o que realmente importava na vida e sobre o legado que ela queria deixar para as próximas gerações. Ela e Eduardo decidiram que não criariam o filho sabendo sobre o dinheiro da loteria até que ele tivesse maturidade suficiente para entender a responsabilidade que isso representa. Queriam que a criança crescesse aprendendo o valor do trabalho, da honestidade e da solidariedade, não pensando que tinha direito a uma vida fácil por causa da sorte de sua mãe. Mariana continuava investindo o dinheiro de forma conservadora e usando os rendimentos para manter as clínicas e projetos sociais. O capital principal estava guardado como uma herança futura, mas não seria uma herança apenas financeira. Seria também o legado de um trabalho social que continuaria beneficiando pessoas por muitas gerações. A família Santos havia se estabilizado em uma nova configuração, menor, mas mais sólida. As relações eram mais honestas e transparentes. Não havia mais segredos escondidos, nem tentativas de manipulação. Cada pessoa assumia a responsabilidade por suas próprias escolhas e não culpava os outros por suas dificuldades. Mariana mantinha contato cordial com a maioria dos parentes, mas suas relações mais próximas eram com aqueles que haviam demonstrado caráter genuíno durante os momentos difíceis. Ela aprendeu que quantidade de relacionamentos importa muito menos que qualidade. É melhor ter poucas pessoas verdadeiras ao seu lado do que muitas pessoas falsas tentando se aproveitar de você. A história da família Santos tomou uma reviravolta inesperada quando o pequeno Gabriel nasceu. Aos 6 meses de vida, o bebê foi diagnosticado com uma condição rara que exigia tratamento médico especializado e muito caro. Ironicamente, foi a mesma situação que havia levado seu Roberto a cometer o erro que mudara sua vida décadas antes. Mariana se viu diante de gastos médicos enormes, mas agora tinha recursos para enfrentar a situação. Durante as noites em claro no hospital, enquanto cuidava do filho, ela refletiu sobre como a vida às vezes nos coloca em situações similares para que possamos fazer escolhas diferentes. Seu pai havia tentado resolver o problema de forma desonesta, por desespero. Ela tinha a oportunidade de resolver honestamente graças à sorte da loteria. Gabriel respondeu bem ao tratamento e se recuperou completamente, mas a experiência fortaleceu ainda mais os laços familiares e a gratidão de Mariana por ter tido recursos para garantir o melhor cuidado médico para seu filho. Durante o período
De internação de Gabriel, Mariana conheceu várias famílias que estavam passando pela mesma angústia, mas sem condições financeiras para custear tratamentos adequados. Essa experiência a inspirou a criar um novo projeto: um fundo de apoio para famílias com crianças que precisavam de tratamentos médicos caros. O fundo seria financiado parcialmente com seus recursos, mas também buscaria doações de outras pessoas e empresas. Mariana usou sua visibilidade como ganhadora da loteria e empresária social para sensibilizar a comunidade sobre a importância de ajudar famílias em situações de vulnerabilidade médica. O projeto cresceu rapidamente e conseguiu ajudar dezenas de crianças a receberem tratamentos que salvariam suas vidas. Para Mariana, era uma forma de transformar sua própria ansiedade e medo em algo positivo para outras pessoas. Quando Gabriel completou 2 anos, Mariana decidiu expandir seus projetos. Para além de Campos dos Goytacazes, ela abriu uma terceira clínica na cidade de Macaé, também no interior do Rio de Janeiro, especializada em atendimento a trabalhadores da indústria petrolífera e suas famílias. A região tinha uma população flutuante grande devido ao trabalho nas plataformas marítimas, e muitas vezes esses trabalhadores e suas famílias tinham dificuldade para conseguir atendimento médico de qualidade. A clínica de Macaé se tornou um modelo de atendimento especializado e eficiente, gerando mais empregos e beneficiando uma nova comunidade. Eduardo apoiava totalmente os projetos da esposa e até deixou seu emprego no hospital particular para trabalhar como diretor médico das clínicas, contribuindo com sua experiência para melhorar ainda mais a qualidade dos serviços oferecidos. Foi durante a inauguração da clínica de Macaé que Mariana recebeu uma ligação que mudaria novamente o rumo de sua vida. Do outro lado da linha, estava uma mulher chamada Helena, que se identificou como investigadora particular. Helena disse que havia informações importantes sobre a família Santos que Mariana precisava conhecer, relacionadas não apenas ao passado de seu Roberto, mas a questões muito mais complexas envolvendo toda a linhagem familiar. A investigadora havia sido contratada por um escritório de advocacia de São Paulo para localizar herdeiros de uma herança significativa, e o nome Santos havia aparecido na pesquisa genealógica. Mariana inicialmente pensou que poderia ser algum tipo de golpe, mas Helena forneceu informações muito específicas sobre a família que seria impossível para uma pessoa de fora conhecer. Ela decidiu marcar um encontro para ouvir o que a investigadora tinha a dizer. Helena revelou que vovô José, pai de seu Roberto e avô paterno de Mariana, não havia morrido em um acidente de trabalho como sempre contaram na família. Na verdade, ele havia abandonado a família quando seu Roberto era ainda adolescente e havia ido para São Paulo, onde construiu uma nova vida sob outro nome. José Santos se tornou um empresário bem-sucedido no ramo de transportes e acumulou uma fortuna considerável ao longo de décadas. Ele nunca se casou novamente e não teve outros filhos. Quando morreu, há 6 meses, deixou um testamento que destinava toda a sua herança aos descendentes que pudesse ter deixado para trás. O escritório de advocacia havia conseguido rastrear a família até Campos dos Goytacazes através de registros antigos de cartório. A herança incluía uma empresa de transportes avaliada em mais de 20 milhões de reais, além de propriedades e investimentos diversos. Mariana ficou atordoada com a revelação. Primeiro descobriu que o avô não havia morrido como sempre acreditou, mas havia abandonado a família. Depois soube que ele se tornou rico e deixou tudo para os descendentes. Era uma ironia do destino. Ela havia ganhado na loteria, e agora descobria que também era herdeira de uma fortuna que vinha de família. Mas a situação era ainda mais complexa. Segundo Helena, seu Roberto não era o único filho de José Santos. Havia uma irmã que a família nunca soube que existia. José teve um relacionamento anterior ao casamento com a avó de Mariana, e dessa relação nasceu uma filha chamada Lúcia, que foi criada por outros parentes. Lúcia Santos também estava viva e também tinha direito à herança. Mais complicado, ainda. Lúcia morava em Campos dos Goytacazes há mais de 20 anos, mas ninguém da família Santos jamais havia descoberto o parentesco. A busca por Lúcia Santos levou Mariana a uma descoberta surpreendente. A mulher trabalhava como faxineira em vários estabelecimentos comerciais da cidade, incluindo o hospital onde Mariana havia trabalhado por 8 anos. Elas provavelmente haviam se cruzado centenas de vezes nos corredores do hospital sem saber que eram parentes. Lúcia era uma mulher de 55 anos, viúva, que criara 3 filhos sozinha trabalhando em múltiplos empregos. Sempre soube que havia sido adotada, mas nunca conseguiu descobrir informações sobre sua família biológica. Quando Mariana a procurou para explicar a situação, Lúcia inicialmente não acreditou.
A ideia de ter uma família, e ainda por cima uma herança, parecia boa demais para ser verdade. Mas os exames de DNA confirmaram o parentesco, e Lúcia descobriu que não apenas tinha um irmão, mas também sobrinhas e até um sobrinho-neto. A integração de Lúcia à família Santos foi mais fácil do que Mariana esperava. Seu Roberto ficou emocionado ao descobrir que tinha uma irmã, especialmente porque ela havia enfrentado dificuldades semelhantes às que ele conhecia bem. Lúcia era uma pessoa humilde, trabalhadora e honesta, características que a fizeram ser aceita imediatamente por Dona Conceição, Mariana e Juliana. Os filhos de Lúcia, já adultos, também eram pessoas íntegras que trabalhavam duro para sustentar suas famílias. Era como se o ramo esquecido da família Santos tivesse mantido os valores que o ramo conhecido às vezes havia perdido pelo caminho. A chegada de Lúcia trouxe uma energia nova e positiva para as reuniões familiares, e sua história de superação inspirava todos os outros membros da família. A questão da herança de José Santos gerou algumas discussões iniciais. Legalmente, seu Roberto e Lúcia eram os únicos herdeiros diretos, mas isso significava que Mariana e Juliana tecnicamente não tinham direito ao dinheiro do avô. Lúcia, porém, insistiu que a herança deveria ser dividida entre todos os descendentes, incluindo as sobrinhas que acabara de conhecer. Ela argumentou que José Santos havia abandonado a família e não merecia ter suas últimas vontades respeitadas se isso significasse excluir parte dos descendentes. Seu Roberto concordou com a irmã e eles decidiram dividir a herança de forma igualitária entre todos: seu Roberto, Lúcia, Mariana, Juliana e os 3 filhos de Lúcia. Era uma decisão que privilegiava a justiça familiar em detrimento da legalidade estrita e mostrava como os valores da família haviam se fortalecido após todas as experiências difíceis dos anos anteriores. O processo legal para regularizar a herança levou quase 1 ano, mas eventualmente cada membro da família recebeu aproximadamente 3 milhões de reais. Para Mariana, que já tinha recursos da loteria, o dinheiro adicional representava mais uma oportunidade de expandir seus projetos sociais. Para Lúcia e seus filhos, representava a chance de uma vida mais digna após décadas de dificuldades financeiras. Lúcia usou parte do dinheiro para comprar uma casa própria, e o restante investiu em um pequeno negócio de produtos de limpeza caseiros, área em que tinha bastante experiência. Seus filhos quitaram dívidas, compraram casas próprias e conseguiram estabilizar suas situações financeiras. Seu Roberto e Dona Conceição decidiram usar o dinheiro para viajar e conhecer lugares que sempre sonharam em visitar, além de ampliar o trabalho voluntário que já faziam com educação financeira.